Boa tarde. No telejornal de hoje, iremos falar sobre poluição ambiental. Poluição ambiental é qualquer tipo de degradação ou estrago no meio ambiente. Mas vocês sabem quais são os tipos de poluição? Existem vários, mas vamos citar algumas. Poluição no solo, poluição na água, poluição no ar, poluição sonora, poluição luminosa e poluição visual. E agora vamos passar para a nossa repórter Daniele Nunes, que irá falar sobre um pouco da poluição. Olá, boa tarde. Agora vamos falar um pouco sobre a poluição do solo. A poluição do solo é a camada superficial da crosta terrestre. Ocorre devido a malefícios diretos e indiretos, causado pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente, depositando no solo elementos químicos estranhos, prejudiciais às formas de vida microbiológicas e sua colaboração em relação a interações ecológicas regulares. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo de lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos, como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Voltando, agora iremos falar um pouco sobre a poluição da água. A poluição da água é o resultado das alterações de sua qualidade e que se tornam impróprias para o consumo e prejudicial para os organismos vivos que nela habitam. Como suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. Agora vamos falar um pouco sobre a poluição do ar. A poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, passa a se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição atmosférica, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Esse tipo de poluição se dá com as substâncias que são chamadas de poluentes atmosféricos e existe em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais, como vulcões e neblinas, ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. Agora vamos falar um pouco sobre a poluição sonora. A poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decíbeis provocado pelo barulho constante, proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. A poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa de 1 a 4 anos de reclusão. Os sons danosos que superam os níveis considerados normais pelo ouvido humano são provenientes de diversos meios, entre eles os transportes urbanos, as buzinas e sirenes, as construções, as máquinas, casas de show e templos religiosos, os aparelhos de som, entre outros. A poluição luminosa é o tipo de poluição ocasionada pela luz excessiva ou obstrutiva criada pelos seres humanos. A poluição luminosa interfere nos ecossistemas, causa efeitos negativos à saúde, ilumina a atmosfera das cidades, reduzindo a visibilidade das estrelas e interfere na observação astronômica. A poluição luminosa produz muitos outros impactos no ambiente. Efeitos perigosos envolvem o reino animal, o reino vegetal e a humanidade. Para além de ser eminentemente deteriorativa para os animais noturnos, migratórios e para outros animais em voo, a poluição luminosa produz também riscos às plantas. A poluição visual é o excesso de elementos criados pelo homem, que são espalhados geralmente em grandes cidades e que promovem um grande desconforto visual e espacial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, fontes de telefones, entre outros. Aqui no Brasil é fácil perceber o impacto da poluição visual em épocas de eleições.
além do estresse e do incômodo gerado pela propaganda eleitoral. O peso ambiental da distribuição de panfletos com o número de candidatos é imenso. Voltando, agora vamos passar para a nossa outra repórter, Kelly Maiara, que vai dar exemplos de como evitar essa poluição ambiental e vai citar algumas que nós fazemos aqui na nossa cidade de Senador Pompeu. Boa tarde. Diante de tal problema, eu irei dar algumas dicas de como diminuir a poluição no mundo. Você já parou para imaginar se onde você trabalha tem funcionários que moram perto de você? Por que não dar carona? Afinal, 5 pessoas em um carro são 4 carros a menos circulando na nossa cidade. Isso quer dizer o quê? Mais saúde. Saúde para o nosso planeta, para as pessoas. Sim, pode parecer desconfortável, mas você pode economizar na gasolina, no estacionamento. Além de ser uma viagem muito rápida, você vai poder ler um livro, ouvir música. Escolham produtos que não causam impacto negativo ao meio ambiente. Dê preferência aos produtos orgânicos, sem adição de agrotóxicos. E claro, não utilizem sacolas plásticas, porque elas levam muito tempo para sumir do mapa. Uma boa opção são as embalagens sustentáveis, econômicas e reutilizáveis. Parece que não podemos fazer nada quanto a isso, né? Contudo, é possível ter alguns cuidados para que isso diminua. Não jogar lixo no chão é em hipótese alguma. E caso se você for fumante, ter bastante cuidado ao descartar as bitucas de cigarro por aí. Reciclar é uma das formas mais simples que podemos salvar o nosso planeta. Separe seu lixo, separe o seco do orgânico e encaminhe para a reciclagem da sua cidade, caso nela tenha. Primeiramente, tenha certeza de que tudo que você vai colocar num prato, você vai comer. É como diz aquele ditado, temos olhos maiores que a barriga. E isso não acontece só com você, acontece no mundo inteiro. Cerca de 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Diminuir o volume de lixo é um hábito cada vez mais urgente. Portanto, planeje bem suas compras, cozinhe apenas o necessário. Isso evita o desperdício. E lembre-se de descartar lixo em locais adequados. Papel com papel, alumínio com alumínio. Isso vai reduzir bastante a poluição no mundo. Saber e passarem a nos contratar para enviar o lixo, mas se tornarem ecologicamente corretos, protegerem seus lixões, seus lençóis freáticos, deixarem de estar emitindo gás metano, eles não têm essa consciência. Quando eu digo eles não têm, não todos. Nosso aterro é licenciado para 34 municípios ou 4.500 toneladas de dia. Mas as maiores dificuldades foram realmente a falta de consciência, que é por isso que um dos primeiros prédios que eu construí aqui foi o auditório para 250 pessoas. Trazer a conscientização, nem que seja através dos alunos ou da própria população das cidades. Um sonho de vida, tá certo, de 20 anos, como eu já coloquei, e acredito que poder plantar na nossa vida ou deixar uma semente para quem possa dar continuidade a esse sonho, podendo contribuir com o meio ambiente, podendo trazer a multiplicação desse modelo, tá certo, que é eficaz, é barato e que traz resultados, não só ao meio ambiente, como financeiramente para os municípios, seja através do ICMS verde, seja através de benefícios que o governo federal oferece, ou até mesmo o crédito de carbono.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my Voltando, como vimos, todos os tipos de poluição trazem danos ao meio ambiente e a nós mesmos. Por isso, vamos preservá-lo, o nosso meio ambiente onde vivemos. E até mais.